E hoje, gente, que é essa lei da resiliência, uma resiliência é você, muitas vezes, abrir mão de alguma coisa em favor de alguém, é você, às vezes, até se curvar um pouco para que você possa, depois você possa se erguer novamente. É a força, não sei se vocês sabem, né, que o bambu ele enverga, 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 depois ele volta para o lugar. Ou seja, isso é resiliência, é a força da restauração, é a força de passar pela provação, é a força de passar pela tribulação. Resiliência é aquela força interior que você tem de passar por momentos difíceis. Essa é a resiliência. É uma força que só o Espírito Santo pode dar. Só o Espírito Santo, a gente tem que pedir isso para o Espírito Santo de Deus, para ele nos dar essa força, que é em meio às lutas a gente se recuperar. Em meio às lutas a gente se fortalecer. Eu até acredito, Vinícius que está entrando aqui comigo, eu conheço a história de Vinícius e Iva, conheço a história de todos que estão vindo aqui, essa força da resiliência, eu creio que é uma das forças mais importantes que um cristão precisa exercitar, precisa colocar em prática. É uma força, gente, vocês vão ver essa força aqui, Shirley também que está chegando aqui com a gente, vocês vão ver que essa força, ela é capaz de dar uma reviravolta na vida. Essa força da resiliência é capaz de fortalecer você de uma certa forma, que você vai perceber que, gente, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Teolides, que está chegando agora, também sabe muito bem disso, o que é passar por essas dificuldades, o que é passar pelas tribulações, pelas aflições, pelas provações deste mundo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está escrevendo essa carta, né? As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, e aí ele vai começar a falar. Ele está falando para quem é de Cristo. Ele está falando para você que é seguidor de Cristo. Ele não está falando aqui para evangelizar, ele não está falando aqui para alguém se converter, ele está falando aqui para quem é de Jesus Cristo, quem está na obra de Jesus Cristo e quem almeja e quer ter a ousadia de servir a Jesus. Então essa palavra é para servo de Jesus Cristo, pessoas que querem servir a Jesus Cristo, tá? Vamos entender isso. Não é uma palavra assim para quem está se convertendo agora, eu quero somente conhecer a Deus, eu quero estar na presença de Deus, não. São pessoas, essa palavra é para pessoas que querem crescer espiritualmente, que não querem ficar onde estão apenas, eles querem ir além, querem fazer algo para Cristo, querem fazer algo e servir a Deus. Então, para estas pessoas que têm no coração a vontade de servir a Deus, e depois eu peço a você, manda essa palavra, que ela é muito séria, para pessoas que querem servir a Deus. Então Tiago está escrevendo como servo de Deus aos irmãos, que são servos de Deus, que querem servir a Deus. E ele diz assim: tende grande alegria, não é tende alegria, é tende grande alegria quando passardes por várias provações. Ele não está dizendo aqui, tende alegria quando passar por provações. Não. Vamos escutar bem o que ele disse. Tende grande alegria quando passar por várias provações. Então ele não está dizendo que é para a gente ter apenas alegria, mas grande alegria. Ele não está dizendo apenas provações, mas várias provações. A primeira coisa que Tiago escreve para nós, Clélia, Harlen, que estão entrando aqui com a gente também, a vocês que sentem que essa palavra é para você, Deus está dizendo para você isso. Se você for passar, e quando você passar por provação, por tribulação, por dificuldade,
por aqui nós chamamos aqui no Ceará de aperreio. Quando você passar por momentos críticos, quando você passar, como a gente chama, momentos de prova, o Senhor está dizendo através da vida de Tiago, e trazendo quase 2000 anos depois aqui para nós, ele está dizendo: tende grande alegria, alegrai-vos imensamente, sejam extremamente felizes e alegres quando vocês passarem por várias provas. E isso, gente, não é para qualquer um, nem todo mundo vai digerir isso, nem todo mundo vai compreender isso, e nem todo mundo está preparado para colocar isso em prática, estar alegre quando tiver em provação. Ele não termina aqui, ele continua, e ele diz assim, na sequência: sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Então, quando a pessoa chega assim, ai, Deus me dá paciência, você acha que ele vai dar paciência? Ele vai falar para você, top, pum. Aí a gente dorme, aí o Mauro dorme hoje, quando ele acorda já está paciente. Né? A Ellen, né, Ellen? Quando você vai lá, recebe assim, Deus me dá paciência. Aí Deus fala assim, tum, aí a Ellen acorda, agora eu estou paciente. Estou calminha agora, estou tranquila. Né? Não é assim que acontece. Para a gente ter a paciência, para a gente conseguir aqui a paciência, nós precisamos passar pela prova. A prova daquilo que a gente crê. Se eu creio que Deus está comigo, e quando a gente tem alguma dificuldade e pensa que Deus não está comigo, a minha fé diz, não, Deus está comigo. E quando a minha fé é provada, e eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que Deus vai me curar, eu sei que Deus vai falar comigo, quando eu tenho essa certeza, mas a situação não mostra isso, eu tenho que ter e vai desenvolver em mim o quê? A paciência de saber esperar, porque no momento certo Deus vai me abençoar. E o que Cristo nos ensina aqui é, durante o período de prova, sabe aquele período de provação, período de dificuldade, período de tristeza, período de que dá vontade até de chorar? Ele está dizendo assim, não perca a paciência, se segure na sua fé, porque tenha grande alegria quando você passar por provações, porque essas provações vão exercitar a tua fé e vai gerar em você paciência. Você vai aprender a ser paciente quando você estiver com alegria passando por momentos de dificuldade. Eu sei que é uma palavra muito forte. Precisa até água para a gente poder engolir uma palavra dessa. E você está me dizendo, Mauro, que quando eu estiver na maior dificuldade que eu tenho que estar alegre? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que estar muito alegre. Grande é a sua alegria. E não quando você passar por uma prova, mas quando você passar por várias provas. Clarenita e Miriam, que estão chegando agora, olha o que Deus está dizendo para nós aqui. Ele está dando uma abertura da nossa mente aqui, dizendo, quando você passar por dificuldade, quando você passar por provações, quando você passar por momentos críticos da sua vida, tenha grande alegria, porque isso vai produzir, através da sua fé, a provação da sua fé, isso vai produzir em você paciência. Você vai começar a saber esperar as coisas, você vai começar a saber viver aquele momento de tribulação, aguardando o melhor de Deus para a tua vida. Quando você passa pela tribulação, você vai estar aguardando que Deus tem algo de bom no final dessa tribulação para a sua vida. O que Cristo também nos ensina através disso, é que nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade, Letícia, Ellen, Vânia, Ana Maria, todos vocês que estão aqui, socorro, quando Deus está dando a oportunidade de vivermos uma provação, uma dificuldade, Ele sabe que tem alguns seres humanos, algumas pessoas, vão passar por este momento de provação, às vezes criticando, que droga que eu estou passando por isso, murmurando, não aguento mais isso aqui, blasfemando, que Deus é esse que deixa acontecer isso comigo?
Então, você tem centenas de formas de passar por momentos de dificuldade. Desanimando, caindo na fé, não exercitando mais a fé, não orando mais, não lendo mais a palavra, não escutando mais louvor, não cantando salmos e hinos, não falando com louvores entre os irmãos, não abençoando, e começa muitas vezes, muitos seres humanos começam a se entristecer. Olha o que Cristo diz, na tribulação tem a grande alegria, e do outro lado, muita tristeza. A escolha é sua, a escolha é minha. Como viver o momento de tribulação, como nós vamos reagir a ele, como nós vamos reagir aos momentos difíceis, depende de você e depende de mim. Eu posso chegar num momento mais crítico, como passei, momentos críticos, eu posso pegar e começar a escrever orações a Deus. Nos momentos mais críticos que eu passei da minha vida, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever orações. Era o que eu podia. Paulo preso, chicoteado, zombado, escarnecido, jogado no meio de um poço lá todo fedorento e sujo, sem nenhuma água limpa, ali dado a morrer, ele se alegrava em Cristo. Sabe por quê? Porque aí todas as igrejas, quando sabia que Paulo estava sofrendo, mas estava louvando, mas estava escrevendo, mas estava fazendo a obra, estava glorificando a Deus, ele estava servindo de testemunho. Paulo sabia que ele estava sendo um testemunho vivo para as outras pessoas. Quando você passa por dificuldade e passa em alegria, você cria um caos nessa terra, nos valores dessa terra. Nos valores dessa terra, passar por dificuldade você tem que estar triste. Passar por tribulação você tem que estar blasfemando. Passar por problemas de provação você tem que estar murmurando. Os valores do mundo é assim. Mas quando você, no meio de toda essa tristeza do mundo, de todo o caos, você está alegre louvando, isso cria algo assim na cabeça das pessoas. Fala, o que é isso? Por que essa pessoa está assim totalmente feliz, passando pelo que ela está passando? Porque ela tem Cristo, porque o olhar dela está em Cristo, porque a fé dela estava sendo provada, e ela está exercitando a paciência, e ainda ele continua. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita. Porque Deus quer criar e quer fazer uma obra, Deus não está colocando, eu peço sabedoria a Deus para resolver as situações difíceis. É isso que a gente precisa, pedir a sabedoria e aguardar o tempo certo, aguardar a paciência do Senhor. Existem 2 versículos que eu vou ler aqui para vocês, estão em Provérbios. Primeiro 17:3, que diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Está lá em Provérbios 17:3. E Provérbios 25:4, quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Gente, quando você pega a prata, eu até trabalhei já com prata, você coloca no fogo lá e ele vai queimando, 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 e aquela crosta vai saindo e a prata vai ficando pura. Quando você põe o ouro no forno, o ouro vai queimando, 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 toda a impureza vai embora e o ouro fica puro. Vejam que os cristãos passavam, vejam que as pessoas viviam, veja a tribulação que eles enfrentavam, mas eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus, eles cantavam a Deus, eles louvavam a Deus. Por quê? Porque eles estavam sendo provados. Muitas vezes Deus permite que a gente seja provado. Ele provou Jó, ele provou Moisés, ele provou Jonas, ele provou Elias. Ele foi. Por que ele prova? Porque ele tem que tirar as impurezas de dentro de nós. Muitas vezes essas provações são para ver até onde nós vamos. Muitas vezes é para nos tornar mais humildes, ou para mudar os nossos valores, ou para trazer para nós alguma coisa nova na nossa vida. Mas quando eu glorifico a Deus, eu falo: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor está comigo, Ele está provando a minha fé. Eu sei que é difícil, querido. Eu sei que é difícil eu falar isso para quem perdeu alguém querido, para quem perdeu o emprego, para quem tem dificuldade de até botar comida dentro da casa, quem tem dificuldade dentro do relacionamento,
Eu sei que é difícil você escutar isso de mim e poder até dizer, Mauro, é fácil para você que está sentadinho aí e não está passando o que eu estou passando. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu tive momentos na minha vida, e ainda tenho momentos na minha vida que são extremamente de provações. Momentos difíceis, momentos duros, momentos complicados, mas que eu aprendi a louvar e engrandecer a Deus por tudo que eu passo. E é nesta alegria que vem a força da nossa fé, e dessa força que vem a paciência, e a paciência nos torna uma pessoa completa, plena, purificada, limpa, lavada. É isso que Deus quer fazer contigo. Eu estou querendo falar com você, se eu pudesse resumir tudo isso que nós estamos falando, eu resumiria assim. Quando tiver um momento difícil, em vez de ficar triste, se alegra com Cristo, no que Ele sofreu. Cristo, eu me alegro, porque eu estou sofrendo agora, mas porque o Senhor está me tratando. É claro que eu quero abrir um aspas aqui, um parênteses aqui, que tem gente que passa por dificuldade porque semeou dificuldade, né? Tem gente que semeia, não tem isso? Aquilo que você semear vai plantar. Tem gente que semeia o mal e colhe o mal. Aí a dificuldade é a colheita daquilo que foi plantado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele que é fiel a Deus, fiel à sua palavra, está lá firme na oração, está lá firme na fé e enfrenta a dificuldade, como Paulo enfrentou, como Estevão enfrentou, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou. Enfrentou as tentações, enfrentou as dificuldades, enfrentou as provações, enfrentou tribulações, enfrentou mar revolto, enfrentou demônios, enfrentou paralíticos que estavam lá e muitos endemoniados, enfrentou tudo isso, mas ele sempre louvava a Deus. Ele chegou até estar suando lágrimas de sangue, mas ele conseguiu louvar a Deus em todo o tempo. O que eu quero passar para você, meu irmão, eu sei que não é uma palavra simples, eu sei que não é uma palavra fácil, mas o que eu quero ler de novo aqui para vocês, e agora eu vou ler integralmente, sem parada. Meus irmãos, tende grande alegria quando passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cristo está querendo fazer em você uma pessoa plena. Que as pessoas olhem para você e vejam amor ao invés de ódio. Vejam alegria ao invés de tristeza. Vejam em você fé ao invés de dúvida. Eles possam olhar para você e tem que olhar para você e falar, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem uma luz diferente. Essa pessoa aprendeu a ser uma coisa que eu nunca vi. No meio de tanta luta, ela tem alegria. No meio de tanta provação, ela louva ao Senhor. Esta é a lei da resiliência. E você sabe de uma coisa, eu fico imaginando assim quando Deus está criando a gente. Criando não, eu digo formando a gente, aperfeiçoando a gente. Eu vejo como se fosse um barro. O que é um barro? Barro é terra com água. Tem valor nenhum. Barro, se você pegar um monte de terra e um monte de água e juntar e formar barro, qual que é o valor disso? Zero. Mas, se um oleiro começa a trabalhar esse barro e começa a juntar e formar esse barro e forma um vaso totalmente maravilhoso, você já imaginou o valor desse vaso? Comparado ao barro com água? Barro com água, valor nenhum. Barro com água, trabalhado na mão do oleiro, 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais valoroso. O ouro bruto tem um valor, o ouro refinado tem outro. A prata bruta tem um valor, a prata refinada tem outro valor. A prata que se forma numa joia, o ouro que se forma numa joia, o barro que se forma num vaso tem mais valor. Quando você é provado por Deus e aprovado, o seu valor aos olhos de Deus aumenta. Quem sabe essa aprovação, essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando,
é para que o seu valor seja mais elevado. Para que as pessoas olhem para você, para que o próprio Deus olhe para você e fale: olha lá minha serva, olha lá meu servo, como ele está trabalhado, como ele está modificado, como eu o aperfeiçoei. Que Cristo o aperfeiçoe, que Deus o aperfeiçoe, através de tribulações, provações, dificuldades que seja, através da palavra, através da oração, através dos louvores, mas se permita ser trabalhado por Deus com grande alegria. E eu vou falar mais uma vez: tira a tristeza do meio da tua casa, tira a tristeza da tua mente, tira a tristeza do teu coração, tira a tristeza do seu rosto e coloca grande alegria, louva ao Senhor e diga: Senhor, estou passando por esse momento para ser aprovado por Ti. Me abençoa, me fortalece e cria em mim, gera em mim a paciência, para que eu possa chegar na Tua presença como um obreiro ou uma obreira provado e aprovado, provada e aprovada. Que Deus te abençoe. Leia essa carta de Tiago, que vale muito a pena, e que tenha certeza, o Senhor vai capacitar você para ser algo que nem você acreditava que poderia ser. Escreve isso que eu estou dizendo para você. Se você puder, escreve mesmo. Ou não se esqueça, tenta não se esquecer disso. Escreve isso. Hoje, o Senhor começa uma obra nova na tua vida, que vai fazer de você uma pessoa que nem você imaginava poder ser. Se você já se acha legal, se você já acha que você está muito bem, saiba que Deus mandou essa palavra para você hoje, e eu agradeço a Deus ter me colocado para ministrar essa palavra para você. Deus te mandou essa palavra para dizer para você o seguinte: Ele vai fazer de você algo que nem você imaginava ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua unção, obrigado pelo Teu carinho, obrigado pela Tua revelação, que revelaste aos Teus servos, que aqui estão ouvindo e aqueles que ouvirão, que o Senhor os prova para provar, e na provação e na aprovação da fé vai ser gerada paciência, e essa paciência vai completar a obra no coração daqueles que o Senhor quer operar, o milagre da transformação, e transformá-los naquilo que o Senhor quer que eles sejam ainda aqui na terra. Eu peço a Tua bênção sobre eles e a Tua graça, e oro no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém, amém e amém.